Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral, eu agradeço a força, tá? Antes de falar aqui sobre o Vasco que joga amanhã contra o Bahia, só vou aqui trazer informações sobre o Elmar, tá? O Elmar, hoje pela manhã eu trouxe uma informação dada pela irmã dele, que o enterro seria amanhã, porque não estava tendo dificuldade de liberar o corpo do Instituto Médico Legal, pois liberaram de tarde e o enterro foi no final do dia, tá? Então foi hoje a despedida do Elmar, vou colocar imagens aí, muita comoção, torcida organizada que fez ali, prestou uma homenagem de despedida, né, para a família ali que estava sentindo muito. Então tá aí um pai de família, um jovem que tem a vida tirada por bandidos em um país de gente canalha, bandido, de político safado. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil, tá? E aí a Polícia Civil informou que identificou os 3, eram 20 dentro do ônibus, 3 dos que participaram dessa crueldade com o Elmar. 2 são menores de idade. Você acha que vai pegar alguma coisa para esses caras? Não vai, cara. Porque se fosse um país sério, esses menores de idade, esses meninos de 16, 17, 15, que já bebe, transa, né, sai pra rua para dizer que é macho, mas na hora de segurar uma cadeia é garota, é criança, né? Se fosse num país sério, era prisão perpétua ou pena se fosse num país sério. Se fosse num país sério. Mas não é, vai ser tratado como um menor infrator, um menino que não pode nem dizer que foi preso, foi apreendido, tá? É ele, esse aí que foi apreendido, esse canalha, filho de uma puta, coloca uma arma branca de açougue na cintura. E foi com ela que ele perfurou o peito do pai de família que ia para casa ver seus filhos, tá? E é isso, cara. Hoje teve a despedida do Elmar, agradecer a todos que contribuíram aí com o Pix para a família, né? E olha, é uma série de eventos, tá? É uma série de eventos de torcedores do Flamengo contra torcedores do Vasco, a começar na Copa do Brasil, quando a torcida do Flamengo, jovem do Flamengo no Rio de Janeiro, fez uma emboscada, era jogo Botafogo e Vasco, e alvejou 2 torcedores do Vasco, um no pé e um na cabeça, que foi um tiro fatal. Tirou a vida de um outro pai de família que não era envolvido com bagunça, com baderna, que nem ia para o estádio, tinha ido encontrar amigos. E aí, nesse caso, parece que prenderam o presidente da torcida organizada do Flamengo. Então já foi esse caso que foi um absurdo. Aí depois tem a tia do doce, a Mona Lisa, que ela estava indo para o estádio vender doce, que ela cuida de animais abandonados. E aí torcedores do Flamengo bateram numa senhora de idade. Quebraram o dente, quebraram o braço dela, roubaram os doces da senhora, né? E deixou torcedores, influenciadores de todos os outros clubes revoltados com marginais, com bandidos que fizeram isso com essa senhora. Mais uma vez, torcida do Flamengo contra a torcida do Vasco. Tem imagens do dia do jogo do Vasco e Flamengo de um casal andando, achei na Zona Norte do Rio de Janeiro, e aí 2 meliantes, torcedores do Flamengo, do nada viraram e agrediram o cara. Só porque ele tava com a camisa do Vasco, cara. Olha isso, cara, olha que absurdo. E aí, para finalizar, esse assassinato aqui em Brasília de um pai de família. Aí você vê os jornalistas esportivos, os cronistas esportivos, né? Lá o craque Neto, o PVC, o Rizek, que adora falar de política, né? O Rica Perrone. Você viu algum desses caras aí falando? Nem o Cazé. Mas eles não são jornalistas policiais, mas está tudo envolvido com torcida e com time de futebol. Se fosse o contrário, eu tenho certeza que estava até no Fantástico, até plantão para falar
né, de torcedores do Vasco, tirando vida de torcedores do Flamengo. Mas tá aí, então, essa série de situações e um torcedor que foi enterrado hoje, uma mãe, um pai, 2 filhos e uma esposa que perderam um ente querido, tá? Nada na Sport TV, nada no Premier, na ESPN, na Globo, na Band, no SBT, só o jornal local. Só o jornal local. E olha lá, tá? E olha lá. Bom, para finalizar, se ainda tem clima pra gente falar de futebol, o Vasco joga amanhã contra o Bahia, 16ª rodada, é jogo atrasado. Acho que tem um jogo do Grêmio também, contra o Botafogo, se eu não me engano, que é jogo atrasado também. Eu falei aqui de jogadores que podem desfalcar o Vasco, o Tietê é um desses jogadores, o Piton também continua fora. 2 jogadores, apesar de estar voltando, tá na transição, eles estão fora do jogo de amanhã, o GB, o Thiago Mendes, era o GB, o Thiago Mendes, e tinha um outro jogador, o Tietê. Esses 3, apesar de estarem aí no processo de volta, não estarão à disposição para o jogo de amanhã. O Nuno Moreira treinou hoje normalmente, e é dúvida, mas pode ser confirmado para o jogo, tá? Vai ser avaliado horas antes do jogo. Nuno Moreira pode estar em campo, né? E é provável a escalação do Vasco para encarar o Bahia deve ter Léo Jardim, PH, aí vem o Carlos Cuesta com o Lucas Freitas, porque o Robert Renan vai cumprir o protocolo de compulsão por causa da pancada na cabeça. O Puma no lugar do Piton, que continua fora. Barros, Hugo Moura. Aí vem no meio de campo Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Verratti. Essa provável escalação do Vasco para encarar aí o Bahia amanhã nessa rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Quem falou do Puma improvisado na lateral esquerda foi... agora a luz aqui fica apagando e acendendo. Foi o Fernando Diniz. Eu vou deixar o vídeo do Fernando Diniz. Acho engraçado que o Fernando Diniz é interessante. Toda vez que ele vai elogiar um jogador, ele fala que tentou levar ele para o time que ele estava, para o Fluminense. Tentei levar para o Fluminense. Falou isso com o Robert Renan, falou isso com quem? Matheus França, falou isso com, sei lá, uma pá de jogador. Ele falou isso. Eu tentei levar o Lucas Oliveira, ele tentou levar para o Fluminense. E agora ele fala que o Puma Rodrigues ele tentou levar para o Fluminense. Eu botei um vídeo de um influenciador do Fluminense revoltado, tá lá no Instagram, todo mundo rindo e comentando, porque o Vasco contratou o Robert Renan e o Fluminense não, que o Fluminense tem mais dinheiro, era pra gente ter contratado o Robert Renan, não o Vasco. Ô, vontade de ser Vasco, essa galerinha do Fluminense, né? Vou deixar aí então o Fernando Diniz rasgando elogios ao Puma, tá? Bom jogador, só precisava ajustar algumas coisas com relação à questão defensiva. Chuta bem, né? Jogador que tem presença de área, cabeceia bem. Então, eu tentei levar ele para o Fluminense. E se estiver bem, vou botar para jogar, né? Independente de posição, de lado. Então, tá aí a gente jogando com 2 laterais direito. Esse é o jeito Fernando Diniz de ser. Curte, comenta, compartilha. Desejar para você uma noite abençoada. Fique com Deus e saudações vascaínas. Estou muito contente com o Puma. O Puma é um jogador que eu já tinha tentado levar para o Fluminense. Eu estive lá. É um jogador que tem muita competência física e técnica. É um jogador alto para a posição, um jogador forte, um jogador que tem boa velocidade, bastante técnico, bate bastante bem na bola. E eu tenho por característica tentar colocar os melhores. Então, nesse momento, o Puma é o melhor jogador para jogar naquela posição. E ele, naquela questão, eu acho, de não marcar, é uma questão, na minha cabeça, e de fato ele cometeu alguns erros aqui no Vasco no passado. Comigo também já teve um ou outro, mas é uma questão muito mais de estímulo, porque um jogador que é forte, que é rápido, que é alto, não tem porque ele não marcar bem. É uma questão de corrigir, de querer entender o jogo e se dispor a marcar. Não tem por que marcar mal um jogador desse. Então eu acho que ele tem pegado jogadores difíceis de serem marcados, tem marcado bem, e é um jogador que tem uma capacidade de decisão muito grande. Na bola aérea, ele contribui na bola aérea defensiva, ele contribui na bola aérea ofensiva, ele é um cara que bate muito bem na bola, e é um cara que gosta de estar no campo. Então é um jogador que eu acho que a passagem dele está sendo muito positiva comigo aqui.